Presidente Fernando Henrique, Almirante Léo Ferreira, comandante da Marinha, professor, senhoras e senhores, muito bom dia. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite do Instituto e a oportunidade de falar um pouquinho do papel do Itamaraty na formulação dessas políticas que o Almirante começou a expor aqui, a política de Estado que nós temos, então, para os temas marítimos. A questão, certamente, dos conceitos de mar territorial, de plataforma, a gente vai se mencionar. A minha ideia era um pouco, nesses 20 minutos, fazer um panorama breve das negociações, quer dizer, o que está em jogo para o Brasil em termos de mar e enfim, interesses comerciais, interesses ambientais, falar um pouco sobre os foros multilaterais principais em que a gente tem realmente interesse e, mais que tudo, o que o Brasil pode ganhar com isso, quer dizer. O Itamaraty ele faz parte de um grupo de entidades do governo que formulam a política que nós apresentamos lá fora como posição de país, e o Itamaraty é responsável também por colocar isso como a posição do Brasil nesses foros. Eu acho que o desafio maior talvez seja pela diversidade dos foros, pelo grande número, digamos, de instâncias de negociação que tratam do mar hoje em dia, é manter uma coerência e manter uma unicidade dessa política, né? Quer dizer, seja um foro um pouco mais técnico, um pouco mais político, o Itamaraty tenta sempre passar um pouco a visão do que foi formulado aqui, né? Juntamente com outras entidades como a Marinha, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Defesa e vários outros. Então, bom, a parte que me coube aqui na apresentação se chama Marco Jurídico Diplomático. Eu começaria dizendo que, então, o grande marco jurídico, de fato, o grande guarda-chuva sobre o qual se dá a atuação dos países, de quase todos os países do mundo em relação a temas marítimos, é, de fato, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É uma convenção de 1982, foi uma convenção de negociação complexa, tomou mais de 9 anos de negociação. O Brasil é um dos países signatários originais, e a dificuldade residia exatamente nessa questão conceitual, quer dizer, como abarcar essa gama, essa ampla variedade aí de conceitos e tentar regulamentar, quer dizer, tentar regular de alguma forma as atividades que têm a ver com o mar. A convenção passou a vigorar aqui no Brasil em 94, após os processos de ratificação e promulgação, e ela é importante justamente por isso. Quer dizer, primeiramente, os dois, digamos, grandes objetivos são a preservação do ecossistema marinho, mas também a promoção acaba sendo um instrumento de promoção de desenvolvimento sustentável, porque também regula as atividades com fins comerciais, né, de alguma forma. É uma convenção praticamente universal, são 167 países que fazem parte, e é, de fato, enfim, o ponto de partida de quase todas as negociações que nós temos de mar, em termos de atuação multilateral. Em relação aos conceitos, então, quer dizer, a Convenção cristalizou, conseguiu consagrar diversos deles, como são conceitos basilares, quer dizer, sem eles, hoje em dia, é praticamente impossível construir, digamos, uma teoria, uma política de mar, como, por exemplo, o mar territorial, né? O mar territorial são as 12 milhas a partir das linhas de base que são traçadas do litoral do país, do Estado, e nesse mar territorial realmente há a soberania, então, desse Estado. A Convenção vai, enfim, em detalhe em relação ao que o país pode e não pode, direito de passagem, quer dizer, há toda uma complexidade jurídica aí que tenta ser, pelo menos, definida pela Convenção. Obviamente há lacunas e há problemas, há diferendos aí, mas há também um sistema criado pela própria Convenção de órgãos que são competentes para julgar esse tipo de diferença entre os países. São vários os conceitos, quer dizer, eu destacaria aqui o mar territorial, a zona contígua, que são 24 milhas a partir das linhas de base, e aqui, como o professor falou, que mais talvez esteja movimentando um pouco as negociações, que é a questão da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, né, que se estendem por 200 milhas a partir das linhas de base. A Convenção ela cria 3 órgãos muito importantes hoje em dia em relação às definições, às delimitações, não só da plataforma continental, como também da resolução desses diferendos que surgem a partir dos conflitos. O primeiro deles é a Comissão de Limites da Plataforma Continental. O segundo é a Autoridade Internacional para Fundos Marinhos, a toda essa parte também que o Almirante mencionou, do subsolo marinho, enfim, dos recursos,
uma possível mineração que está sendo vista no futuro. E, finalmente, a parte jurídica, quer dizer, justamente o órgão que vai um pouco dirimir os contenciosos entre os países, que é o Tribunal Internacional para o Direito do Mar. Eu vou falar um pouquinho em detalhe desses três e um pouco o que o Brasil tem negociado em cada um. A gente começaria, então, com a Comissão de Limites da Plataforma Continental, que, como diz o nome, é competente para analisar as submissões que são apresentadas pelos países em termos de delimitação do seu limite exterior da plataforma. O Brasil ele instituiu em 89 o que se chama de Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, o LEPLAC. É constituído enfim, foi elaborado por diversos órgãos, e justamente tem como objetivo, então, essa delimitação, né? Nós apresentamos, então, uma proposta em 2004, o que se chama de submissão para a nossa expansão a partir das 200 milhas que nós já temos direito pela Convenção. E foi em 2007, após 3 anos de análise, a comissão concluiu que foi um êxito, na verdade, porque conseguimos 81%, tivemos acatado da área que nós estávamos aí pedindo, foi acatado pela comissão. Os 19% restantes foram objeto de recomendações da comissão. Esses 19% totalizam mais ou menos cerca de 190 mil quilômetros quadrados, é uma área importante. Compreende aí as regiões do Foz do Amazonas, a cadeia norte brasileira, a cadeia Vitória Trindade e a margem continental sul. Então, a partir de 2007, o governo, através desse aparato que nós temos do plano, né, de levantamento, houve a preparação de uma proposta revisada, que foi novamente apresentada então, à comissão agora em agosto desse ano, relativa à área sul, né, quer dizer, uma primeira revisão da proposta. Nós estamos aí aguardando então, o pronunciamento da comissão, né, mas estamos bastante otimistas. O segundo órgão, então, seria o que se chama de ISBA, a sigla em inglês, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Esse órgão tem, eu acho que, hoje em dia, uma importância maior, até, eu diria, do que os outros, porque é um assunto ainda novo, quer dizer, é um conceito criado pela própria convenção, que é o conceito de área. A área é todo aquele território marinho que não faz parte das plataformas continentais dos países, né, nem da zona econômica exclusiva. E como gerir isso? Quer dizer, como vai se deixar como está? Quer dizer, há uma regulamentação. Então, a autoridade foi exatamente criada para isso, quer dizer, principalmente em relação aos recursos vivos e aos recursos genéticos marinhos. Há uma preocupação de que isso seja objeto de regulamentação, né? Essa, pelo menos, é a posição adotada pelo Brasil e por vários outros países. Então, em 2014, o Brasil participa muito ativamente na ISBA, e nós tivemos aprovado, então, como o Almirante mencionou, a proposta brasileira do nosso plano de trabalho, um pouco longo o nome, Plano de Trabalho de Exploração de Crostas Ferro-Manganesíferas Ricas em Cobalto. Isso é na região da elevação do Rio Grande, que é uma área de mais ou menos 3 mil quilômetros quadrados, um pouco depois do Rio Grande do Sul. E o objeto, quer dizer, o motivo da gente é explorar no sentido prospectivo, quer dizer, ao longo de 15 anos, o Brasil espera poder fazer uma coleta de dados importante em termos minerais e fazer estudos aí profundos também de oceanografia, dos fatores ambientais aí que fazem parte dessa área. E mais uma vez, como o Almirante também mencionou, tivemos a assinatura agora no dia 9, uma cerimônia de assinatura em Brasília que contou com a presença do secretário-geral da ISBA, do contrato de implementação desse plano de trabalho. Então, é uma atividade realmente muito importante. Existe uma preocupação, eu acho, de defender uma área que nós sabemos que deve ser do Brasil, quer dizer, em termos de exploração. Então, ficamos muito contentes com a aprovação e vamos trabalhar muito ainda em relação digamos, à administração desses estudos, né? Em relação à atuação dentro do âmbito da ISBA, quer dizer, o Brasil luta por uma maior transparência, mais que tudo, no funcionamento do órgão. O Brasil defende principalmente que sejam adotados critérios claros e não discriminatórios para a extensão de contratos que já estão em vigor. Então, existe um número até relevante de contratos que estão para expirar, e o Brasil luta para que isso não seja automático, quer dizer, que a autoridade continue sempre analisando se
a exploração está sendo feita de uma forma correta, se o país tem condições de continuar. E outra questão que eu também destacaria é os debates que já estão acontecendo sobre o desenvolvimento do primeiro código de mineração comercial na área, quer dizer, de explotação. Esse código, a partir do momento que entra em vigor, vai permitir o início das atividades com fins comerciais na área, que ainda não são permitidas. E, a partir disso, quer dizer, há uma expectativa de que, a partir da aprovação desse código, exista um número crescente de países interessados nessa região aqui do Atlântico Sul, particularmente justamente na região da elevação do Rio Grande. Então, é por isso que é muito importante, tanto Itamaraty quanto a Marinha e outros órgãos têm pautado aí sua atuação no sentido de resguardar os interesses do Brasil em relação a essa área. Bom, e finalmente, em relação aos órgãos criados pela Convenção, existe o Tribunal Internacional para o Direito do Mar. É um órgão judicial independente, recente. Ele foi criado agora, instalado em 96, né, funciona em Hamburgo, na Alemanha, e conta com 21 juízes independentes. São juízes que não necessariamente representam o país, quer dizer, procuram ter uma atuação independente, até para poder imparcialmente julgar as demandas, né, os diferendos. Mas claro que é muito importante que um país tenha um juiz nesse corpo de 21 pessoas. O Brasil possui um juiz atuante no tribunal, o professor Vicente Marota Rangel, que há pouco anunciou sua renúncia. Então, nós temos uma candidatura importante agora também, que é do consultor jurídico do Itamaraty, que é o professor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, que está, então, candidato a completar, digamos, o mandato do professor Marota Rangel, que vai renunciar. Em relação ao tribunal, existem, enfim, ele trabalha com dois tipos de jurisdição. A litigiosa, que é relativa exatamente à interpretação e à aplicação da convenção, quer dizer, toda vez que surge uma disputa em relação a alguma coisa que tenha a ver com a convenção, então o tribunal se pronuncia em termos mais, digamos, juridicamente aplicável, mas há também a emissão de opiniões consultivas, de pareceres, né, às vezes quando os países então demandam por isso. Por ser um tribunal ainda recente, os países, o que se tem observado é que os países ainda, o tribunal ainda não recebeu um grande número de disputas, quer dizer, os países ainda preferem, às vezes, recorrer à Corte Internacional de Justiça ou mesmo à Corte Permanente de Arbitragem, mas há um movimento crescente, quer dizer, digamos, de conscientização de vários estados, né, membros da Convenção, de que é importante aproveitar, digamos, os recursos do tribunal para dirimir esse tipo de conflito. O Brasil aderiu ao tribunal desde o início, quer dizer, desde 94, quando entrou em vigor a convenção aqui no Brasil, nós somos membros. E a importância para o Brasil seria exatamente essa capacidade que o tribunal tem para solucionar esses diferendos que surgem em relação a questões muito diversas, quer dizer, delimitação e fixação de zonas marítimas, que a gente mencionou, quer dizer, o mar territorial, a questão da plataforma, liberdade de passagem, imunidade de navio de guerra, quer dizer, são questões ambientais, então é muito variado realmente a gama de temas que é cuidada, digamos, pelo tribunal. Esses são basicamente os três órgãos criados pela Convenção, né? Além deles, obviamente, existem um sem número de questões aí importantes em relação aos temas marítimos. Eu, pelo fato do tempo aqui, tive que escolher três. Uma delas é uma preocupação também um pouco mais recente, e é percebida por alguns países como o Brasil como uma lacuna na Convenção. Quer dizer, a partir do conceito de área que nós mencionamos, quer dizer, a parte que não é parte não integra a plataforma continental dos países, há uma preocupação em relação ao aproveitamento e à conservação da biodiversidade dessa área. Quer dizer, não há ainda uma regulamentação em relação a isso. Então, o Brasil enxerga isso, a Convenção é silente, quer dizer, não há regra em relação a isso. E, por esse motivo, o Brasil apoiou, em janeiro desse ano, na ONU, a adoção de uma resolução que determina a negociação de um acordo juridicamente vinculante desse tema. Quer dizer, basicamente, sob a égide da Convenção, existia um instrumento que fale sobre a conservação e, principalmente, o uso sustentável da biodiversidade dessas áreas que são chamadas áreas além da jurisdição nacional. Tem uma sigla em inglês que é BBNJ. Quer dizer, é um tema que está movimentando bastante, porque, obviamente, tem implicações comerciais bastante significativas.
os organismos marinhos, quer dizer, além de fazer parte do ecossistema global e de ser importantes também para manter o funcionamento dos oceanos, eles têm, obviamente, aplicações muito importantes para várias indústrias, né? A farmacêutica, a alimentícia, a cosmética, a médica. Então, é um campo de pesquisa realmente, hoje em dia, quer dizer, comercialmente, economicamente, muito importante. Infelizmente, a participação dos países nessa pesquisa ainda é limitada. Como nós sabemos, alguns países têm mais recursos que os outros e têm mais acesso a esse tipo de coisa. Então, a intenção do Brasil é um pouco chegar a um ponto em que os países em desenvolvimento tenham esse acesso garantido também. Então, é um pouco uma luta da gente aqui lá nas Nações Unidas. Enfim, a questão da transferência de tecnologia, por exemplo, que é importante, é um dado que alguns países não gostam muito de falar, mas, obviamente, em termos de capacitação, quer dizer, isso tem que ser defendido e tem sido defendido pelo Brasil. É um tema polêmico. Quer dizer, há basicamente, hoje em dia, dois grandes grupos, né? Há um grupo liderado por países como Estados Unidos, Japão, Rússia, Noruega. Esses países são favoráveis à aplicação do regime que se chama res nullius, né? Seria coisa nula, quer dizer, ao mesmo tempo é de ninguém e é de todo mundo. Então, não haveria então uma regulamentação, como não existe hoje, para o estudo desses recursos e para a exploração desses recursos. O segundo grupo, né, do qual faz parte o Brasil, o G77, a China, a União Europeia, diz que não, diz que há uma lacuna na legislação e que é importante que haja um instrumento que vincule juridicamente os países para que, digamos, a exploração desses recursos seja um pouco mais justa, né? Os outros dois temas que no finalzinho do tempo que eu destacaria são... bem apertado, tá bom. Uma das organizações mais importantes que a gente tem atuação, que é a Organização Marítima Internacional, na sigla em inglês, a IMO, que tem sede em Londres e é uma dessas organizações também quase universais, quer dizer, são 170 países, 3 associados, e basicamente, quer dizer, ele tem como função estabelecer um marco regulatório para a navegação, quer dizer, para vários temas, né? Eles têm 4 eixos principais como focos. Primeiramente, a segurança marítima, a proteção ambiental, a cooperação técnica e a eficiência na navegação. Quer dizer, eles procuram combinar esses 4 eixos na atuação enfim, tentar orientar os países em relação a esses temas. O órgão executivo mais importante da IMO, quer dizer, é o Conselho, que é dividido em 3 categorias A, B e C, a partir do perfil de navegação de cada país. O Brasil faz parte do Conselho na categoria B desde 67, quer dizer, isso mostra um pouco a importância da atuação, quer dizer, o Brasil como ator, de fato, em relação a temas marítimos. Estamos novamente candidatos à reeleição agora, no final do mês, então temos boa expectativa de passar em mais alguns anos no Conselho. E é uma representação dual, uma representação que é feita através do Itamaraty da Marinha, com representações em Londres. É um trabalho conjunto muito bom, quer dizer, nós temos um rapport aí muito bom, porque a gente consegue apresentar a parte técnica e política sempre mais ou menos conjuntamente, né? O papel do Itamaraty, obviamente, seria mais nessa parte política. A IMO é uma organização crescentemente politizada, quer dizer, é uma agência que seria técnica, mas que, na verdade, tem uma agenda, como praticamente toda agência da ONU, e há um esforço nosso, em termos de Brasil, para fazer alianças, né, ou reproduzir alianças que nós já temos em outros foros, com países em desenvolvimento, com o BASE, quer dizer, com alguns países que têm um perfil um pouco mais semelhante ao nosso, para tentar fazer face à preponderância dos países desenvolvidos, que União Europeia, Estados Unidos, eles são muito fortes lá. Então, há um pouco essa preocupação da gente equilibrar as atuações, né? Eu vou rapidamente aqui destacar 2 temas que são importantes hoje. Primeiro é o debate sobre a mudança de clima e emissão de gases de efeito estufa por navios. Isso é um tema que está movimentando muito a IMO. Tem consequências sérias, porque a partir do momento que está se querendo criar um sistema de controle, de verificação e controle dessas emissões, e a partir disso já há uma expectativa de taxas e de impostos a serem, digamos, estabelecidos como penalização para os navios dos países que poluírem muito. Então, obviamente, o Brasil está muito atento a essa questão.
até para tentar conseguir consagrar, o que ainda, enfim, já conseguimos em alguns aspectos, mas um princípio muito importante para a gente, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Quer dizer, não se pode simplesmente passar uma régua e dizer que é igual para todo mundo, porque a navegação, os perfis de navegação são diferentes, os países são diferentes. O segundo tema seria um que o almirante já mencionou, que é a pirataria e o roubo armado na África, que começou na costa da Somália, agora já foi já incidente no Golfo da Guiné já há um tempo. Como ele mencionou, o Brasil tem participado com atividades de capacitação, ajudando, digamos, os países lindeiros ali a lutar contra essas ameaças. E é um fenômeno que nos interessa também, porque, obviamente, os navios que são atacados são quase todos de petroleiros, né? Então, é uma rota que é, às vezes, utilizada por navios brasileiros, então nós estamos também com cuidado com isso. E eu não sei se eu teria um minuto só para terminar, que é um tema que eu cuido, enfim, de há algum tempo e tenho um carinho particular por ele, que é a questão dos cetáceos, das baleias. O Brasil é membro signatário original da Comissão Internacional da Baleia, que foi criada em 1946, e nós temos uma proposta muito importante de criação de um santuário de baleias no Atlântico Sul. É uma proposta que tem mais de 12 anos, quer dizer, que está sendo analisada pela comissão há muito tempo. Nós temos como copatrocinadores quase todos os países da região do santuário, né? Argentina, Uruguai, África do Sul, Gabão. Outros países africanos não são membros da CIB. Mas eu acho que demonstra um pouco até a mudança de postura do Brasil em relação aos temas do mar. O Brasil começou como um país caçador, quando assinou a convenção, né? E à medida que o tempo passou, nós fomos para um perfil absolutamente conservacionista, em prol da conservação, do uso não letal desses recursos das baleias e dos cetáceos, né, do turismo que se chama whale watching, um turismo de observação também. Então, a CIB hoje, a comissão, ela está absolutamente polarizada por países baleeiros, né? Geralmente o Japão, a Islândia, a Noruega são os grandes caçadores de baleias, ainda que a gente tem hoje, e o outro grupo, que é bastante numeroso, que são, enfim, praticamente todos os outros membros, Brasil, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, União Europeia, que tenta lutar para a manutenção de uma moratória que está desde 86 estabelecida, a caça-baleia. Existem ameaças a essa moratória, existe uma possibilidade na convenção que criou a comissão, que é a chamada caça científica, que a gente sempre coloca entre aspas, porque é uma caça, na verdade, que, enfim, muitas vezes não tem fins científicos, mas é feita através um pouco dessa possibilidade na convenção, e a importância do estabelecimento santuário é exatamente esse, quer dizer, é não permitir esse tipo de coisa. Já existem 2 santuários estabelecidos, um no Oceano Índico e outro no Mar Antártico. Então, se nós conseguirmos estabelecer o nosso aqui no Atlântico Sul, será uma área enorme, contígua, porque será um espaço contíguo aí de proteção a esses animais. Estamos muito perto disso, em termos de voto. Na reunião do ano passado, tivemos 69%, precisamos de 75%. Estamos aí no trabalho de convencimento de formiguinha, para ver se a gente consegue. Mas temos uma boa expectativa de ano que vem ser votada novamente e ser constituído, então, um santuário. Bom, vou acabar por aqui, porque eu já me cedi um pouquinho. Muito obrigado, presidente. Obrigado.